seja efetivamente instalado no Mali, com o derrubar da atual junta militar, uma situação hipotética, coloca-se aqui em causa a questão de segurança do próprio Burkina Faso, também por ser um país limítrofe a sul do Mali? Bem, vamos lá tentar esclarecer alguns pontos, não é? Exato. Os separatistas do grupo chamado Azawad, que é o Movimento de Libertação do Norte do Mali, que quer libertar, cortar o país pela metade, já vinha acontecendo antes mesmo da chegada ao poder do general Assimi Goïta, né? Então, não tem nada a ver. Isso já acontecia, vinha acontecendo antes. Agora, o movimento dos generais que chegam ao poder no Mali vai chegar no poder no Mali por golpe de Estado porque quer combater justamente este movimento separatista do norte do Mali. E tem vindo a ter algum sucesso, né? E eles, como dizia alguém, estão a levar no focinho mesmo, né? E por estarem a levar no focinho, tentam infiltrar-se na sociedade maliana para criar o caos, para tentar fragilizar o sucesso conseguido por junta militar no que toca ao combate ao grupo terrorista e separatista. Não é? Então, o problema está não na junta militar, que é um assunto à parte, mas sim nas ações terroristas deste movimento separatista de Azawad com outro movimento que tem vindo a acontecer no norte do Mali, mas agora também um pouco por todo o Mali, que levou, obviamente, à morte do general Sadio Camara, que é o ministro da Defesa, e também outros civis malianos. Né? Então, não, são assuntos completamente diferentes. Agora, claro, o que há no Mali? Há uma espécie de refundação. Paralelamente ao combate aos movimentos separatistas, que é uma ação legítima de qualquer governo, há também uma ação de refundação do Estado maliano, há uma ação do renascimento do orgulho de ser maliano e de ser africano, e isto levou a que o Mali, o Burkina Faso e o Níger se unissem numa confederação de Estados, não só para combater esses grupos terroristas, formando um comando militar único, como também para lançar projetos de renascimento panafricanista, tentando um bocado rebuscar o sonho de Nkrumah de criar uma única África com único comando militar, que leva a que os africanos se unam em torno de um objetivo comum. Não é? E é interessante ver que, por exemplo, no Burkina Faso, o Burkina Faso atribuiu recentemente cidadanias aos afrodescendentes. Né? E na semana passada, essa semana está a decorrer no Burkina Faso a edição da Semana Nacional da Cultura, da cultura burkinabé. Respondendo à questão sobre se isso vai afetar ou não a segurança do Burkina Faso, claro que estes Estados estão unidos numa aliança dos Estados do Sahel. Nessa altura, a presidência da AES tem o Burkina Faso. Justamente existe um comando militar instituído para lidar com essas questões. Obviamente que essa ação do Mali vai ter uma resposta conjunta, coordenada, de todo o comando militar da Aliança do Sahel. Não é? Então, quer dizer, são ações tímidas, mas seguras que esses Estados fazem para tentar reconquistar o território nacional. Agora, o problema que existe é a falta de solidariedade africana, não é? O que os outros Estados africanos estão a fazer para ajudar que o Mali, o Burkina Faso, o Níger combatam grupos terroristas, grupos insurgentes e separatistas, não é? Tentando um bocado seguir o exemplo do que os outros fazem. Os europeus continuam a ajudar a Ucrânia para se defender da agressão russa, não é? Os africanos, quer dizer, há ataques terroristas contra Estados africanos, os Estados africanos não se movem, estão encapsulados na ideia de que são juntas militares, são Estados ilegítimos, quando muitos deles também estão no poder por muito tempo. Né? Então, há falta de solidariedade africana. Se houvesse uma solidariedade africana, esses ataques no Mali não teriam acontecido. Não teriam acontecido porque haveria uma resposta conjunta coordenada que levaria a combater esses grupos insurgentes que têm vindo a ceifar vidas humanas
naquela parte do Sahel. Né? Então, quer dizer, são essas ações que aconteceram no Mali, que quando vez também acontece no Níger. O Níger também sofreu uma tentativa, uma incursão militar há coisa de 2 meses, não é? Mas, mesmo assim, o curioso é que quanto mais ataques houver, mais esses ataques vão legitimar a permanência no poder das juntas militares, porque são eles que podem garantir a segurança nacional do seu Estado. Não é? E no Estado como Burkina Faso, há até uma espécie de ODP, que no nosso caso havia ODP durante a Primeira República. Esse ODP também já existe no Burkina Faso, que é um comando de defesa popular integrado por populares que guarnecem, que têm o poder de defender as suas zonas de habitação. Né? Então, quer dizer, é bom olhar para esse fenômeno com muita cautela, para não misturar tudo na mesma panela. Claro que há juntas militares, mas o fenômeno aqui não é junta militar, não é a falta de crescimento econômico, não é o índice. Não, o problema aqui é ataques terroristas de grupos separatistas, que têm vindo a acontecer há já uma década ou um pouco mais, que continuam a ameaçar a segurança desses Estados. E os Estados têm o direito de se defenderem com os governos que tiverem, porque o facto de ter aí junta militar não quer dizer que a junta militar deve cruzar os braços quando há ataques militares, ataques separatistas que vêm desses grupos que têm vindo a criar instabilidade ali. Essa instabilidade é criada por eles, não pela junta militar, que querem reorganizar o Estado e depois, quiçá, com o tempo, devolver o poder aos civis. Né? Então, o risco está ali, o problema está ali, na falta também, como dissemos, para concluir, para não ser repetitivo, obviamente, na falta de solidariedade africana. Não é? Continuamos a agir, a rimar em sentidos opostos. Não é? E depois, enfim, olhamos para o Mali, o Burkina Faso, o Níger como se fossem corpos estranhos, quando, na verdade, eles querem relançar os ideais, né, que levaram ao nascimento até da própria OA. Esses ideais que hoje em dia andam moribundos. Né? Basta ver o que está acontecendo na África do Sul, com a expulsão, a violência. Pois, Wilson. Da África do Sul vamos falar amanhã. Amanhã vamos trazer o assunto da África do Sul. Vou só aqui para que me ajude a compreender. Já aqui falamos, está a olhar na perspectiva de que estes países, na verdade, vão defendendo aquilo que Ibrahim Traoré disse há algumas semanas ou há pouco mais de um mês, que é preciso olhar para a democracia dentro da nossa realidade africana. É isso? Pois, e é um tema que nós analisamos aqui também, não é? Exato. Dissemos que a democracia é um construto sociológico, não é algo que deve ser democracia com o tempo. No espaço europeu, as mulheres nem sequer votavam até antes do fim da Segunda Guerra Mundial. Passaram a votar depois, econômico-financeira, não é? Então, a democracia é um construto, é um processo contínuo, que leva tempo, que leva gerações, e é ligado também ao nascimento, como dizia Krugman, de uma espécie de classe, que depois, fazendo a luta de classe, cria a dialética e que, por sua vez, leva a demanda de mais direitos, de mais participação, de mais condivisão dos interesses nacionais. Né? Então, se uma democracia vem imposta a partir de fora, não é democracia, é instrumentalização dos interesses nacionais para se alcançar um bem alheio. Né? Então, quando o líder burkinabé diz que a democracia mata, ele olha para o exemplo e cita o exemplo da Líbia, que é um Estado fracassado hoje, Exato. justamente porque se pretendia levar a democracia ali, que fracassou, e hoje a Líbia é um Estado completamente dividido, se não um Estado falido. Não é? Então, a democracia deve nascer de dentro. Quando ela nasce de dentro, é segura, é permanente, é sincera, é profunda. Quando ela vem imitada, não é? A partir de pressupostos estrangeiros, ela é tênue, é frágil, é fugaz. É isso que acontece em muitos dos nossos países. Não é? Implementamos modelos neoliberais em sociedades que não tinha sequer uma classe burguesa instituída. Não havia acumulação primitiva do capital.
não havia classe de empresários. Isto até hoje existe. A maior parte das empresas africanas não são dos africanos, são dos investidores estrangeiros, o que coloca em risco a soberania econômica desses Estados africanos. Né? Então, quer dizer, é tudo um processo, o processo da construção do Estado, o processo da construção da democracia, o processo da construção de uma economia nacional e nacionalista com a classe burguesa nacional. No nosso caso, e para concluir, quando o presidente Eduardo Santos lança a ideia da Constituição Presidente do Capital, no seu conceito não estava errado. Era necessário que houvesse uma classe burguesa nacional que controlasse a economia nacional e competisse de igual para igual com os outros investidores estrangeiros no nosso país. O único erro que houve foi concentrar a acumulação primitiva do capital dentro da elite política do MPLA, excluindo os outros angolanos deste bolo do boom econômico angolano que aconteceu na altura. Né? Então, mas no conceito, digo, não estava errado. E depois, quando acontece o combate à corrupção, enfim, muitos desses ditos marimbondos, aliás, o que fizeram? Enclausularam-se, fecharam-se. Muito bem, alguns repatriaram os capitais, outros não, e muito o país, bem. Enfim, de certa forma, abriu-se para a economia internacional, mas hoje se pode questionar quem são os empresários nacionais que muito têm bem. O controle dos principais setores da atividade econômica nacional. Então, para concluir mesmo, Wilson, é importante 20 segundos. Não colocarmos a carroça à frente dos bois. Os nossos estados, esses estados que estamos a construir, são estados novos. Temos 50 anos de independência, 60 anos de independência. Um estado para se construir e dar os frutos a todos os seus filhos leva séculos. Os Estados Unidos têm 250 anos, são 2 séculos. Mas antes disso também passou por processos desse tipo. Nem todos os estadunidenses eram cidadãos. Estava na Constituição. Pessoas como tu e como eu, como Raimundo, não eram cidadãos. Foi preciso uma luta cívica de Martin Luther King e outros para que houvesse o reconhecimento deles enquanto cidadãos. E era uma democracia. Então, Tocqueville reconheceu a democracia dos Estados Unidos como sendo a melhor democracia na época. Não é? Então, é tudo uma construção, é preciso dar tempo ao tempo, mas também é importante que, já mesmo para fechar, a classe dirigente não deve perder a bússola, porque eu vejo no nosso país uma confusão entre o Estado e a religião. Quer dizer, isto é algo do passado. No medioevo, o Estado era capturado pela religião. Mas com o chamado Estado de Westfália e o nascimento do Estado Nacional, houve separação entre o Estado e a religião. A religião é necessária, sim, mas não pode ser, não pode estar à mercê. O Estado não pode estar à mercê da religião. Porque quando há religião, o cidadão deixa de refletir, passa só a sentir, a esperar por milagres. O Estado não avança. Então, há que separar o Estado da religião. E os parlamentares não podem estar no Parlamento a citar versículos bíblicos. Não. Devem citar os artigos da Constituição. Estamos a sair, porque é isso que torna o Estado algo forte. Muito bem, enfim, há todo um conjunto de processos que temos que construir enquanto povo, se queremos chegar lá. Mas se essas bases não existirem, vamos continuar a fazer um passo para frente e 2 para trás. A nossa conversa